Irmãos, vocês estão enxergando aí a primeira página da aula? Sim. Bom, é o seguinte, como vocês sabem, o nosso curso de eclesiologia, ele está sendo extraído do livro Avante, Soldados de Cristo, uma reafirmação bíblica da igreja. Esse livro, irmãos, ele é publicado pela editora Cultura Cristã. E cada tema que nós estamos ministrando foi elaborado por diversos autores, né? Tá? Então, depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, mas eu acredito que para vocês acompanharem a aula fica interessante ter essa exposição, ok? Eu vou então iniciar e ao final nós veremos as perguntas, tá? Vocês conseguem ver o esboço e me veem também? Consegue? Sim, por enquanto sim. Só o esboço? O esboço lá em cima e você do lado da igreja local do Butantã. Sim. Tá, e conseguem ler o esboço? Sim, muito bem. Então tá bom, então eu vou dar sequência. Então, irmãos, esse é o nosso curso, esse é o material de onde nós extraímos o conteúdo, tá? E hoje nós faremos a terceira aula. Nós estamos abordando o tema, a importância da igreja, tá? Então, no curso de eclesiologia, as duas aulas anteriores, mais essa, nós estamos falando sobre a importância da igreja. Por quê? Começa por esse tema, porque muitos cristãos tratam de forma muito banal a questão igreja, né? Não valorizam. Imaginam que a igreja é um prédio, ou a igreja, às vezes muitas pessoas nasceram na igreja, né? Então elas acham que conhecem tudo sobre a igreja, interpretam a igreja como uma liturgia, como um culto, mas a igreja, irmãos, ela só pode ser entendida biblicamente, tá? A fonte, a origem que nos explica o que é a igreja é a palavra de Deus. Então o primeiro assunto é a importância da igreja, por essa razão. Nós vimos no dia 4 de julho uma aula introdutória. Eu vou passar todas essas aulas que foram dadas, eu vou passar também para vocês, não é? Mas no dia 4 de julho, nós fizemos uma introdução explicando a finalidade do curso e o conteúdo que seria dado. Inclusive lá eu listei 11 conteúdos, 11 assuntos, tá? A importância da igreja é o primeiro. No dia 11 e no dia 18 de julho, a gente começou e deu sequência nesse primeiro assunto, importância da igreja. Ele se divide em 4 partes, tá? No dia 11, nós demos a primeira aula sobre esse assunto, falando sobre a igreja está sendo edificada pelo próprio Senhor, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão bem rápida desse tema. No dia 18, nós vimos a igreja é a concretização de um plano eterno. Então, lá nós demonstramos que a igreja já estava programada por Deus antes da fundação do mundo, tá? Já era um plano eterno. Hoje, 25 de julho, nós vamos encerrar esse assunto, a importância da igreja, vendo as duas partes restantes. Vamos começar com o tema: a igreja é a realidade mais preciosa na terra, e depois nós vamos concluir com a quarta parte: a igreja é uma expressão terrena dos céus, ok? Irmãos, no tema a igreja está sendo edificada pelo Senhor, nós vimos na aula 1, tratamos dessa edificação, que a igreja ainda está sendo construída, o Senhor ainda está construindo a igreja, era um projeto em andamento. Se a gente pudesse pôr uma placa na frente da igreja, a gente escreveria assim: em construção, tá? Em edificação. Essa aula ela foi gravada e vocês devem tê-la na forma de vídeo, mas eu vou mandar depois o PowerPoint dela. Nós vimos também que a igreja não é um prédio, ela não é um edifício, uma alvenaria. A igreja é um grupo, é um corpo de crentes,
tá? E nós vimos também que o Hades é uma palavra grega para inferno, né? Ou habitação das almas dos mortos. O inferno não tem poder para destruí-la. Eu estou aqui fazendo uma rápida passagem pela aula 1, ok? Esses aí foram os assuntos principais daquela aula. Na aula 2, no tema A Igreja é a concretização de um plano eterno, nós vimos que ela foi prometida pelo Pai desde a eternidade, tá? Nós vimos que Deus fez uma promessa ao Filho de lhe dar um presente, de lhe dar a igreja, e essa promessa foi feita desde a eternidade, antes que as coisas fossem criadas. Ainda nessa segunda aula, nós vimos também que esse propósito de dar a igreja ao Filho, um dos propósitos é para que ela habitasse com ele na eternidade, tá? Um outro propósito é que Deus a escolheu para que ela seja segundo a imagem de Cristo. E uma coisa que revela esse estudo é que a igreja é uma expressão de amor entre os membros da Trindade. Por quê? Porque Deus prometeu a igreja ao Filho, e o Filho também se comprometeu com o Pai, né? Ele também fez um compromisso, uma promessa, né? De se submeter, de obedecê-lo, para que a igreja se concretizasse, tá? Então, vocês notam, irmãos, que a importância da igreja é muito relevante, né? Ela é edificada pelo Senhor, ela é invencível, ela não se resume a uma placa ou a um prédio, ela é um grupo de pessoas que Deus predeterminou, escolheu, né? Redimiu através de Jesus. Essa promessa já é desde os tempos eternos antigos, e a nossa visão futura pela Bíblia é que essa igreja habita e habitará com ele eternamente, tá? Ela se parece com Cristo e ela é a expressão da realidade que existe do amor entre os membros da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eles se amam, eles prometem, eles interagem para que a igreja se efetive, né? E dela nós fazemos parte, tá? Então, esse foi o conteúdo bem superficialmente aqui dado até agora, né? Hoje nós vamos entrar na terceira parte do assunto, a importância da igreja. Então nós vamos falar hoje sobre a igreja é a realidade mais preciosa na Terra. Qual o valor da igreja, irmãos? Bom, é o maior valor que possa existir. Não existe nada mais precioso na Terra do que a igreja. E lembrando, quem é a igreja? A igreja é o corpo de crentes. Ela tem o maior valor na Terra. Isso é determinado pelo preço que foi pago por ela. O preço que foi pago por ela foi o sangue do Cordeiro, foi o sangue de Cristo. Foi o preço mais alto já pago por alguma coisa, né? Nada foi mais alto em termos de pagamento por qualquer outra coisa na face da terra. Então, nem o ouro, nem a prata, nem os bens mais preciosos da terra chegam próximo do preço que foi pago pela igreja, tá? E aí nós temos 3 textos que confirmam isso que eu estou falando, tá? Os conteúdos dessas aulas, irmãos, eles são extraídos também. A gente tem o livro aí como guia, né? Mas eles são extraídos das Escrituras. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, lá o apóstolo Paulo escreve para a igreja o seguinte: fostes comprados por preço, né? Foi algo caro, foi algo significativo, né? Então, Paulo, ele escreve, né, a revelação de Deus, explicando, né, que o preço pago pela igreja foi muito alto, né? Então, essa expressão, fostes comprados por preço, né? Esse preço tem um peso muito grande, é o maior preço que já foi pago por alguma coisa no universo. O apóstolo Pedro também, na primeira carta, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, escreve o seguinte, também para a igreja, olha:
Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais. Não foi por ouro ou prata, mas por sangue precioso, como de cordeiro, sem defeitos e sem mácula. Cristo. Aí ele marca Cristo, né? O preço foi o sangue de Cristo. E ainda em Atos, capítulo 2, versículo 28, né? Ali o texto se refere à igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, né? É uma frase que Lucas escreve, dita na pregação do apóstolo Pedro, na primeira pregação da igreja, né? Quando ele está explanando as escrituras, quando ele está dizendo, né, a primeira pregação da igreja, sobre o preço que foi pago por ela, ou seja, ela foi comprada com o próprio sangue de Cristo, né? Ok? Então, qual o valor da igreja? É o bem mais precioso da terra. Nós temos que compreender isso para, no nosso coração, valorizarmos a igreja, que não é fácil, irmãos, de ser definida. Não é fácil de ser valorizada, né? Mas é necessário. E para isso a gente tem que ir para as escrituras, não é? A igreja, irmãos, teve um preço muito alto que foi paga por Jesus, onde ele se dispõe a sofrer as agonias da cruz e morrer por ela, em obediência ao Pai. Isso para que esse seu presente se realizasse. O que significa isso? Mas Deus não deu à igreja como um presente ao Filho? Sim. Mas para que isso se realizasse, para que esse presente se concretizasse, o Filho também se comprometeu com o Pai. E esse compromisso implicou em que ele sofresse, em que ele atravessasse lutas terríveis e morresse por ela. Então, não poderia ser um preço mais alto pago pela igreja. O próprio Deus encarnou e deu a vida por ela, né? E aí nós temos, eu vou pedir inclusive para vocês já fazerem a leitura de mais textos, né? Mas o apóstolo Paulo, ainda sobre esse assunto, ele fala, né? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Obviamente, Paulo não está falando dos bens materiais, não é? Cristo era rico por quê? Porque ele detinha, como detém, a glória de Deus. Ele deixou a glória, ele deixou a divindade, se fez pobre, ele se fez homem, ele se fez servo, para que por esta atitude dele nós enriquecêssemos. E qual é a nossa riqueza? É a salvação, é o chamado para a igreja, né? Nós saímos do mundo e entramos na igreja. A palavra igreja, eclesia, significa sair ou ir para fora, fora do mundo, né? E entrar no reino de Deus, tá? Então, Cristo deixou sua glória, se tornou servo e recebeu, irmãos, toda a ira divina que estava programada para a humanidade sobre ele. Eu creio que está dando para vocês entenderem, né? Por que a igreja é a realidade mais preciosa na Terra, tá? Agora eu queria fazer aqui uma solicitação, né? Para que vocês fizessem 3 leituras, tá? Eu gostaria de pedir aí para o irmão Daniel, não sei se o Dani pode ler, vocês estão com as Bíblias aí, irmãos? Daniel pode ler para nós João, capítulo 17, versículo 5. E olá, Matilde. Rassula, tudo bem? Não sei se a classe está enchendo aí, não sei. Daniel, João 17, 5. Vou pedir para Lucília, por favor, Mateus 27, 46. E Sula, você pode ler para nós Colossenses 2, do 6 ao 8?
Então, dentro desse assunto, Cristo deixou sua glória, se tornou servo para receber a ira de Deus sobre ele. O preço foi caro, irmãos. Então, eu vou pedir na sequência, Daniel, Lucília e Sulamita, façam, por favor, essas leituras. Vamos lá. João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, olha que interessante. Paulo fala lá em 2 Coríntios 8:9 que Cristo, sendo rico, que riqueza era essa? É isso que o Dani leu, né? Ele estava com Deus, ele tinha toda a glória e ele a deixou, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que texto forte, né, irmãos? Esse texto da cruz é o momento em que Cristo realmente se faz pobre. Ele, sendo rico, ele se faz pobre. E ele expressa: Pai, por que me abandonaste? Ele deixou a glória, ele deixou a divindade naquele momento para, como homem, receber a ira de Deus sobre ele, né? E a Lucília leu, né, lama sabachthani, que é uma expressão não hebraica, né? Uma expressão me fugiu agora, né? No dialeto muito usado ali na Palestina no primeiro século, para expressar o aramaico. Obrigado, Vitor. É isso. Para expressar exatamente isso, né? Pai, por que me desamparaste, né? E a Sula vai ler agora Colossenses. Vocês estão ouvindo? Pode ler, Sula, nós estamos te ouvindo. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confiarmos na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você leu, então, Colossenses, capítulo 2, né? Do 6 ao 8. Ok. Irmãos, Cristo, então, né? Ele foi humilhado, ele se tornou servo, ele abandonou, né, a sua glória para se tornar, então, alvo da ira de Deus, né? Para nos salvar, né? Então, ele nos tornou ricos, tá? Nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele, tá? Então, a igreja, irmãos, ela desfruta do abandono de Cristo quanto à sua divindade, né? Da riqueza que ele tinha na sua glória e da pobreza que ele assume como homem. Olha o contraponto, né? Quando você vai imaginar o Criador do universo, se faz homem, se humilha e dá a vida por nós, né? Obviamente os judeus nunca entenderam isso, né? Eles nunca compreenderam o reino de Deus dessa forma. Eles entendiam apenas como uma instituição que viria militarmente, né, para destruir Roma. Eu queria pedir, por gentileza, para a irmã Zilda, para ela ler Romanos 8:17, por favor, Zilda. Aí, conforme eu pedir, os irmãos ligam, né, o microfone para ler e aí desligamos novamente, né? Estamos ouvindo. Sim, Zi. Romanos 8:17. Isso, Zilda, Romanos 8:17, por favor.
Ilda, seu microfone está um pouco distorcido, viu? Talvez seja o volume dele. Vou de novo. Nós somos os filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para nós. E também receberemos em Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Gilda, obrigado. Ele ficou um pouco distorcido, mas para reforçar, eu vou ler aqui, irmãos, né? E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados, tá? Obrigado, Zilda. Daqui a pouco eu vou pedir uma leitura aí para a irmã Matilde e para o irmão Luiz, aí, se vocês puderem se preparar aí. Irmãos, tá dando para compreender a importância da igreja e que ela é a realidade mais preciosa na Terra? Agora, quando você for pregar para alguém, não diga isso, né? Porque eles vão nos classificar como presunçosos, né? Isso é um ensino bíblico. Para quê? Para que a igreja valorize quem ela é, né? Para que a igreja não fique achando que ela é uma instituição religiosa apenas, que ela é um prédio, que ela é uma liturgia, né? Que ela é um conjunto de regras. Não, a igreja, irmãos, é um plano de Deus traçado antes da eternidade, já desde a eternidade antiga. É um presente que ele prometeu ao filho, o filho se comprometeu com ele, e o filho disse: essa igreja será invencível, o inferno não vai prevalecer contra ela, né? E ela é um corpo de crentes. Irmãos, a igreja não pode ser vista, ela não pode ser classificada de forma visível. Isso é impossível, né? Só Deus conhece a igreja, ela é invisível para nós. Muitas vezes nós vemos, né, reuniões, vemos prédios, vemos uma série de características, né, que certamente fazem parte da igreja, mas a igreja verdadeira é vista perfeitamente por Deus. Ele a conhece, né? E o filho a conhece, porque é um presente de Deus a ele. Então, ela é importante, ela está sendo edificada pelo Senhor, né? Ela é um projeto já desde a eternidade antiga, se é que a gente pode usar esse termo, né? Já estava programada antes da fundação do mundo. Depois, na aula 2, você assista a ela, ou leia o texto que eu vou mandar. E hoje nós estamos vendo, não existe nada mais precioso na face da terra. Eu fico preocupado quando as pessoas falam: igreja para quê, né? Eu preciso participar de uma igreja? Esse curso, irmãos, tem como finalidade conscientizar, sem dúvida, os crentes que são a igreja da importância dela, né? Tá? Então é fundamental que a gente compreenda isso, e que a gente viva isso, que a gente traga isso para dentro de nós, né? Cristo, ao compartilhar... eu queria fazer uma observação, irmãos, para eu não passar batido. Eu pedi para a Sulamita ler Colossenses 2, do 6 ao 8, tá? E eu queria pedir perdão, Filipenses 2, do 6 ao 8. Ok. De novo? Sim, estou achando aqui. Eu vou corrigir isso, irmãos. Eu vou corrigir isso e vou mandar para vocês, tá? Filipenses 2, do 6 ao 8. Aqui no meu arquivo eu já corrigi, tá? Peço perdão. Vou ler, mãe. Ups. Que sendo em forma de Deus, não teve... Deixa eu só desligar o celular da minha mãe, gente, um minuto. Tranquilo. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estamos. Só um momento. Ai, mãe. Aqui eu disse, Leva pra sala, por favor. Dula, não tem que ela tá ler no meu quarto e aí ela... Dá pra ouvir 2 vezes lá, mãe. Tudo bem. Bom, eu vou tentar ler mesmo com o retorno aqui. Não tem problema. Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém. Obrigado, Sula. Irmão, vocês percebem, né, a riqueza que Cristo tinha e a pobreza que ele assumiu? É isso que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios 8:9, né? E que nós precisamos entender. Então, deixou a glória, se tornou servo e pagou um alto preço, né? Então, Cristo, ao compartilhar as riquezas celestiais com a igreja, a torna o bem mais precioso da terra, né? Que é o que a Zilda leu em Romanos 8:17. Ele nos tornou ricos. Que riqueza é a nossa, irmãos? A herança de Deus, a coherança com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Amém, irmãos? Então, essa terceira parte, o conteúdo é esse. A igreja é a realidade mais preciosa na terra, tá? E a última parte, irmãos, do assunto, a importância da igreja, a quarta parte é a igreja é uma expressão terrena dos céus. É muito gostoso estudar isso, né? Então, olha que interessante, né? A igreja, irmãos, é como o céu na terra, tá? Se tem, eu vou usar uma expressão aqui, espero que vocês compreendam, né? Se tem um pedaço do céu aqui na terra sendo expressado, é a igreja. Mas ela é perfeita? Não. Nós vimos na aula 1 que ela está sendo edificada, né? Ela está sendo trabalhada pelo Senhor. Mas é ela o lugar e o único lugar onde ocorre o que ocorre no céu, tá? Se tem algum lugar aqui na terra que ocorre o que ocorre no céu, é a igreja. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz exatamente isso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No final, nós vamos ver um pouco melhor isso, não é? Então, a igreja é a expressão do céu na terra, tá? Quando você convida alguém para ir à igreja com você, ir ao culto, né? Porque lá o corpo de crentes se reúne, certamente essas pessoas verão ali atitudes, características que elas veriam no céu e elas vão ver aqui na terra, né? Então, a igreja é uma expressão terrena dos céus. Meu Deus, só esse item aí já deveria convencer, né, os crentes sobre a relevante importância da igreja, né? Concordam? Então, a igreja, irmãos, ela é o lugar onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu, somente na igreja, que é o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E o que se passa no céu? Que atividades feitas no céu iriam ser feitas na terra, né? Ou predominariam na terra. Pelo menos 4, né, seriam predominantes, são predominantes, né? É na igreja que você vê a adoração a Deus, assim na terra, assim na igreja, como no céu. É na igreja Deus é totalmente santo. Na terra, a igreja caminha em purificação e santidade. E muitas vezes ela precisa até exercer, né? O Vitor deu essa aula sobre as marcas de uma verdadeira igreja, a disciplina para tanto. A disciplina bíblica na igreja, ela presume, né, a retomada do caminho, a retomada da pureza, a retomada da santidade, né? E ainda na igreja você encontra algo que também diz respeito aos céus, né? Que é a comunhão dos santos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens, né? Que tornam a igreja uma expressão terrena dos céus, tá? Irmãos, está dando para compreender a aula?
Queria fazer um intervalo aqui para perguntar isso para vocês. Né? Está clara? Estão entendendo a sequência? Tá tudo bem? Sim, pastor. Aqui eu e o Luiz estamos enxergando bem direitinho o PowerPoint, está dando para acompanhar tranquilo. Embora seja no celular, pequenininho. Nós vamos providenciar um computador para pôr na TV, e o cabinho que o Vitor falou para pôr na TV ficar melhor. Bom, amém. Então vamos lá, né? Adoração. Irmãos, quando vocês abrem a Bíblia, vocês verificam que os homens na Bíblia que tiveram visões do céu mostram um céu em constante adoração a Deus. Sempre que um homem na terra tem uma visão do céu, ele vê a adoração constante a Deus. E aí eu queria pedir, né, para o irmão Luiz fazer a leitura para nós, aí, se possível, do texto de Isaías, capítulo 6, do 1 ao 3. E depois a irmã Matilde, Apocalipse, capítulo 4, do 8 ao 11. Por gentileza, irmãos. Ele é um texto. Isaías 6, do 1 ao 3. Então vamos lá. Ele é um texto. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Do 1 ao 3. Amém. Vocês notam, né, que esse foi o chamado do profeta Isaías para o ministério, e ele teve uma visão, né, do trono de Deus, da glória de Deus. O que ele vê ali, né? Então ele vê o manto de Deus enchendo o templo, né? A presença de Deus envolve a terra, e ele vê seres celestiais em adoração, né? É como se nesse momento, vamos dizer, a gente tivesse uma visão do céu. Se a gente olhasse para lá, irmãos, nós íamos ver isso também. É constante, a qualquer momento que você tem a possibilidade de uma visão sobrenatural dessa, você vai ver uma constante adoração a Deus. O texto que a Matilde vai ler agora também vai nos mostrar isso, né? Apocalipse 4, do 8 ao 11, é um texto que a Bia já trabalhou nos estudos de Apocalipse, e nós vamos ver isso. A irmã Matilde pode ler, por favor? Amém, a paz. Paz. Apocalipse 4, A paz. os 4, do 8 a 11. Os 4 Isso. seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém. Amém. Ele cita a criação aqui. Quem teve essa visão, irmãos? Foi o apóstolo João, né? João. Exatamente. Ele viu, né? Aliás, o Apocalipse inteiro são visões que João tem, né?
e ele vê o quê? O céu. Então, o Luiz leu Isaías 6, do 1 ao 13, a Matilde, Apocalipse 4, 8 ao 11, é a adoração que acontece constantemente no céu. E a igreja, irmãos, a igreja é o único lugar na terra onde essa atividade acontece também. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para o pastor Demétrio, se ele pode ler para nós 1 Coríntios 14, 26, né? A adoração é uma das principais atividades da igreja, que adora a Deus. Enquanto ela adora a Deus, os adoradores são edificados, né? Olha que interessante, né? Pastor Demétrio, por gentileza, 1 Coríntios 14, 26. Priscila. Desculpa, tá um problema de técnico com som. 14, excelente agora. 14, 26. Isto. 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém. Olha aí que lindo, irmãos. Paulo está falando que vocês se reúnem para quê, né? É o que fazem, né? Olha, cânticos, ensinamentos, revelação, línguas estranhas, interpretação, tudo para edificação. Olha que interessante, você adora a Deus, né? Deixa eu voltar aqui o esboço para vocês. Você adora a Deus aqui na terra, os adoradores são edificados, lembra da aula 1, né? O Senhor está edificando, construindo a igreja. E isso aqui, irmãos, acontece no céu também. É lindo, né? Então, a igreja é uma expressão terrena dos céus, tá? Tá claro? A adoração é algo que nos mostra isso. É simultâneo, né? Adora no céu e adora na terra. Deus é adorado, né? Nos céus e na terra. Assim na terra como nos céus. Segundo item, irmãos, que também é simultâneo céu e terra, é a exaltação de Cristo. Quando Cristo concluiu a sua obra na terra, ele ressuscitou e foi elevado aos céus, o corpo que Cristo ressuscitou está à direita do Pai, tá? Ele está à direita do Pai, exaltado por ele. A posição... Quando a Bíblia fala à direita do Pai, ela quer expressar que Cristo está num lugar de exaltação, né? Com um nome sobre todo nome, tá? E ele é aquele feito mais alto que os céus. Nós temos aí, eu vou pedir também que vocês me ajudem, né? Pastora Denise, por favor, Atos 5:31. Atos 5:31, por favor. Tem alguns erros. Pode ler. Atos 5:31. Isso. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Olha, né? A exaltação de Cristo, né? Maravilhoso, né? Queria ler ainda Filipenses 2:9. Eu vou pedir para o Vitor ler Filipenses 2:9 e depois para a Beatriz, Hebreus 7:26. Por favor, irmãos. Eu entendo que é muito importante fazer essas leituras com vocês, né? Para reforçar o ensino que nós estamos tendo essa noite, né? Filipenses 2:9, irmão Vitor, e depois Hebreus 7:26, irmã Beatriz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha, né? Quem exaltou a Cristo, irmãos? Deus o Pai. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, né? Então, a pastora Denise leu aí Atos 5:31, né? No texto que nos informa que Deus o exaltou,
não é? Deus o exaltou. O Vitor leu aí, Filipenses 2:9, que Deus o elevou, lhe deu um nome acima de todo nome, e agora a Bia vai ler Hebreus 7:26, olha que interessante. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E feito mais alto do que os céus, irmãos, né? Então, Atos 5:31, Filipenses 2:9, Hebreus 7:26, mostram a exaltação de Cristo nos céus. Apocalipse 5, do 11 ao 14, João escreve: na minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Seu número era milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro, imolado, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, né? Eu até passei para o 12, né? Mas aqui, irmãos, é a representatividade da igreja que exalta Cristo. A Beatriz, quando ensinou o capítulo 5 do Apocalipse, ela nos informou isso, né? A representação desses seres, né, diz respeito à igreja. Então, a igreja o exalta na terra. Se tem alguém que você deve exaltar aqui na terra, é Cristo. A igreja é a expressão terrena dos céus. Os céus exaltam, a igreja exalta. Amém, irmãos? Ainda um terceiro aspecto, né? Preservação da pureza e da santidade é algo que está no céu e na terra, tá? E nós temos aí o texto de Apocalipse 22, 14 e 15, que eu vou pedir para o Daniel ler, né? Tá? E Hebreus 12, 14, tá? Hebreus 12, 14, irmã Lucília, por favor, nos ajude aí com essa leitura, tá? Então, Daniel, Apocalipse 22, 14 e 15, Lucília, Hebreus 12, 14, por favor. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Então, irmãos, olha aí, né? Felizes os que lavam as suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Portanto, a pureza, a santidade, né, é um requisito indispensável para a entrada no céu, né? Vamos ver também Hebreus 12, 14? Oi, Lu, eu acho que o seu microfone está desligado. Agora sim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Obrigado, Lucília. E aí, irmãos, olha, ninguém entra no céu se não for santo, né? Portanto, tanto o Apocalipse como Hebreus nos mostram que o ambiente celestial é um ambiente de pureza e santidade, né? E, portanto, nós estamos nesse processo, tá? Que processo a igreja está na terra? De santificação. Né? Que processo a igreja está na terra? De confissão e purificação. Nós temos insistido bastante, né, quando nós oramos às quartas-feiras, que a igreja faça a confissão. E 1 João 1,9, né, nos informa: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Porque no céu ninguém entra se não for santo. E quem nos santifica? É o Senhor. Quando você peca, quando você faz confissão, você se dirige a quem? Ao Senhor, tá? Então, esse ambiente celestial é expresso na terra, e o único lugar que isso acontece é na igreja, no corpo de crentes, a noiva de Cristo, né? A igreja deve viver em santidade, tá? Mas nós pecamos? Sim. Exceção,
não faz parte da nossa frequência pecar, né? Então, muitas vezes, a igreja, irmãos, para manter a pureza, ela precisará exercer disciplina, exortar, chamar atenção através de uma pregação, de um conselho, de uma exortação pessoal. É bíblico, né? É bíblico que isso aconteça. E eu gostaria que a gente lesse Mateus 18, do 15 ao 18. Eu vou pedir agora para a Zilda ler novamente, né? Também nos ler esse texto aí de Mateus 18, do 15 ao 18. Por gentileza, tá? E aí nós vamos caminhando daqui a pouquinho para o final da aula, né? E depois nós vamos enviar todo esse texto para vocês, né? É Mateus 18, do 15 ao 18, né? A irmã Zilda vai ler para nós. 18, 15, vamos lá. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Amém. Obrigado, Zilda. Interessante, né, irmãos? Então, esse processo de pureza e santidade do céu acontece na terra. Aonde? Na igreja. E aqui é um texto, irmãos, onde Jesus está dizendo, essa é uma marca da igreja, a disciplina, que para que isso seja mantido, muitas vezes a igreja precisará exercer essa disciplina, né? Não é um ato terrorista, né? Mas é um ato de exortação. Quando isso acontecer na igreja, você vai saber, isso aí é para a preservação da pureza e da santidade, né? E olha que interessante, esse versículo, quando Jesus fala, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu, é um texto de disciplina. É disso que Jesus está falando, né? Que a igreja tem autoridade para disciplinar. Primeiro chama a pessoa, depois com 2 ou 3 testemunhas, depois, se necessário, apresente a igreja toda, né? E caso ainda assim não se acate o processo de disciplina, né? A pessoa será tratada como gentil e publicano, o que significa, né? Ela está ausente do corpo, né? Ela não faz parte do corpo, né? É muito forte, né? É muito sério, mas necessário e bíblico, tá? Então a igreja, irmãos, ela é a expressão terrena da santidade do céu, tá? Se no céu não entra quem não for santo, veja a importância da disciplina, né? Veja a importância da nossa santidade aqui na terra, né? E finalmente, irmãos, a igreja é uma expressão terrena dos céus porque ela também vive em comunhão. Então a comunhão dos santos é uma antecipação da comunhão perfeita que gozaremos no céu, né? Mas a igreja já vive em comunhão, tá? E ela é o mais perto do céu que nós chegamos na terra, tá? Então a quarta parte dessa expressão terrena dos céus é a comunhão. Comunhão é fundamental. Temos problemas, temos discordâncias, não é? Faz parte da nossa humanidade, da nossa comunidade, mas temos comunhão uns com os outros, né? Então o Senhor, ele nos ensina a exercer essa comunhão. E aqui eu queria fazer um comentário, né? Às vezes a gente convida pessoas para ir à igreja, nesse momento não está dando, né? Mas quando é possível, e nós sempre nos preocupamos, né? Como é que as pessoas vão se sentir na igreja, né? Você fala, eu quero criar um ambiente, né, onde as pessoas que não têm igreja cheguem na minha igreja e se sintam em casa. Irmãos, isso não é bíblico, né? A pessoa que você convida para ir à igreja, se ela se sentir em casa, alguma coisa está estranha, né? Elas deveriam chegar na igreja, e o que elas devem encontrar na igreja? Um ambiente onde elas possam dizer, olha, eu nunca vi nada assim aqui na terra. Porque a igreja é a expressão terrena dos céus, né?
Então, a igreja, ela não deve, é claro, ela tem que receber bem as pessoas, amá-las, abraçá-las, e buscá-las para o Senhor, mas a igreja não pode, não deve se preocupar, né, em formar um ambiente que torne as pessoas, eu fui à igreja, eu me senti em casa, né? Não. Ela precisa, sim, participar de um ambiente espiritual onde ela vai falar, olha, algo diferente, algo novo, uma nova perspectiva, eu vi aqui, nesse lugar, né? Amém? E também ainda, encerrando, né? A igreja, irmãos, ela detém a verdade de Deus, tá? E ela, com a verdade, esmaga as mentiras de Satanás. Satanás frequentemente mente, ele é o pai da mentira, e ele procura afetar a igreja com as suas mentiras, e a igreja, com a verdade, as esmaga, né? Esse texto está lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, né? Queria pedir para a pastora Denise ler para nós, por gentileza. Segunda Coríntios 10, do 3 ao 5, diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam ao Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Como é que nós fazemos isso, né, irmãos? A igreja detém a verdade, né? Ela trabalha com essa consciência, né? E ela destrói as mentiras de Satanás, né? Nota a importância da igreja na terra, irmãos. Ela detém a verdade e, ainda que confrontada, ela é invencível com a palavra de Deus, com a verdade, né? Jesus disse que ela é invencível e ela esmaga essas mentiras com a verdade, né? Então, não se preocupe com os ataques, com as perseguições, com as mentiras, né? Viva, ande, pratique a verdade. Você é igreja, você é importante, né? Você não é um prédio, você é um corpo, uma comunidade da cruz que vence Satanás, que prega o evangelho e que expressa na terra o que acontece no céu, né? Eu vou pedir para a Sulamita ler 1 Timóteo 3,15, por favor, onde também a palavra de Deus, através de Paulo, nos faz uma afirmação também da igreja como detentora da verdade, tá? 1 Timóteo 3,15. É, 1 Timóteo 3,15. Isso, por favor. Para que, no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Bem, obrigado, Sula. Olha, irmãos, Paulo está escrevendo para Timóteo, né? Ele falou, olha, se eu demorar para chegar, você deve saber como agir, como proceder, né? Como pastor da igreja. Porque essa igreja é do Deus vivo, hein? É uma igreja do Deus vivo. Olha a importância da igreja, irmãos. Olha a expressão dos céus na terra, né? Ela é a igreja do Deus vivo. Coluna, o que é coluna, irmãos? Sustenta. E baluarte, o que é baluarte? Baluarte é bastião, é fortaleza da verdade. Coluna e fortaleza da verdade, né? Então a igreja, só com esses textos que nós lemos e essas definições, né? Ela é de uma importância tremenda, relevante, né? Relevante. E quando formos glorificados, né? Nós seremos semelhantes a Cristo, né? Amém? Mostrei para vocês uma parte da aula 2 aí que estava na sequência, né? Mas
ela não faz parte desta aula aqui, né? Então, irmãos, nós vimos hoje essas etapas, né, essas características sobre a importância da igreja, que é a realidade mais preciosa na terra e é uma expressão terrena dos céus, tá? Então, nós vimos hoje e fechamos esse primeiro assunto, a importância da igreja. Voltando lá para o início, olha, primeira parte, a igreja está sendo edificada pelo Senhor. Segunda parte, ela é o resultado de um plano eterno. Terceira parte, é a realidade mais preciosa na terra. Quarta parte, expressa os céus, ela é uma expressão terrena dos céus, né? Assim nós fechamos a importância da igreja. E agora eu gostaria, né, de abrir espaço para os irmãos, né, caso os irmãos tenham algum comentário, alguma pergunta, né? Nós estamos aí com quase 1 hora de aula. No início nós tivemos, né, nós nos encontramos e conversamos rapidamente, fizemos uns ajustes aí de imagem e som, né? Então nós temos mais ou menos quase 1 hora de aula aí. Eu gostaria de saber se alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, né? Que você fique à vontade, tá? Senão nós vamos orar e começar a nos despedir. Eu queria só comentar, né? Além de toda essa importância da igreja, né, irmãos, que é o local onde nós encontramos, assim, né, uma forma de viver, né? Nós não conseguimos viver sem a igreja, né, irmãos? É uma coisa forte em nós, né? Nós somos a igreja é uma coisa muito importante em nós e para nós, né, irmãos? É uma coisa, assim, que realmente é uma coisa muito preciosa que nós temos aqui na Terra, né? E é essa realidade dessa igreja que nós vivemos, a qual nós estamos juntos, a qual nós pertencemos, né? E a qual nós nos amamos, né? E é uma coisa muito boa, assim, né? Eu acho. Amém. Obrigado, Denise. Obrigado aí pelo seu comentário. Amém, pastor. Amém a todos, né? Muita saudade de todos, viu? Muito bom ver vocês aqui. Ótimo. A gente que está dando estudo, pregando, né? A gente está sendo visto, né? Mas hoje eu estou mais aliviado, né? Estou podendo ver os irmãos aí, vocês não sabem a alegria. Muito bom, com certeza, né? Vocês fazem muita falta. Eu tenho muita saudade de todos, né? E estamos aí aguardando, né? Na paciência, né? Na perseverança aí, a oportunidade de nos reunirmos de novo, né? Amém. Isso aí. Mais alguém quer dizer algo? Quer fazer alguma pergunta? Gente, queria dizer que eu também estou morrendo de saudades e que estou gostando muito dessas aulas, porque quando a gente pensa em igreja e que nós somos igreja, eu, pelo menos, às vezes acabo associando a igreja a uma coisa muito reduzida, né? A gente já pensa, igreja é o povo que se junta para adorar a Deus, igreja é o povo que é de Deus, e isso não deixa de ser verdade, né? Mas é muito legal a gente fazer esse estudo e ver quanta coisa a Bíblia fala sobre a igreja e o quanto a gente tem valor para Deus, o quanto a gente tem poder em Deus, quanto Deus nos ama, o quanto a crucificação está totalmente ligada a nós, né? A nossa salvação, a salvação da igreja, e isso é muito lindo. Eu acho que edifica muito, eu tenho sido muito edificada. Glória a Deus, Bia. Então, eu acho que a gente pode orar, né? A gente pode orar para encerrar a aula, né? E vou pedir para o pastor Demétrio, né? A pastora Denise orou no início, queria que o pastor Demétrio orasse por nós nesse final de aula, né? Por favor. Ora, Senhor, agradeço a oportunidade, Senhor, de podermos nos reunir, de podermos estudar a tua palavra, de estarmos em comunhão, mesmo
à distância, mas nós estamos nos vendo, nós estamos falando um com o outro, e isso é uma grande bênção. Porque, embora nós estamos longe do templo, a igreja continua se reunindo. A igreja continua falando a sua palavra. Amém. Em nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale com os outros irmãos sobre a necessidade de aprender mais sobre a tua palavra. Vem com a escola bíblica, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o lar de cada um, que todos tenham um dia, uma noite de sono tranquila, e que nós possamos amanhã nos reunirmos para cultuar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém.